Bom, paz e graça, irmãos, saudações a todos. Mais um domingo em que o Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja, em nome de Jesus. E hoje, como os irmãos já sabem, o tema da nossa mensagem é o plano de salvação. E eu tenho trazido até esses temas para compartilhar com os irmãos, na verdade, essas doutrinas ensinadas na palavra do Senhor, como oração, como vimos na outra aula a respeito da humanidade e a divindade de Cristo, pois são princípios bíblicos que me ajudaram na conversão e no início da minha caminhada com Cristo. Por isso a importância dos irmãos continuarem compartilhando as mensagens, os links para as reuniões e os vídeos gravados aí, disponibilizados para todos, que se sintam à vontade de compartilhar, pois essa missão não é minha, não é do fulano, do ciclano, é de todos nós como igreja, e são fundamentos bíblicos que é de suma importância para todos nós, como homens e mulheres, criaturas de Deus. Eu vou compartilhar com os irmãos, depois do vídeo, depois do culto, um PDF com todas as leituras que iremos fazer aqui, pois são bastante, e vocês também podem estar compartilhando. Bom, para entendermos um pouco o plano de salvação, levantamos algumas questões, como o que acontece após a morte. Se morrermos hoje, para onde iremos? O que a Bíblia ensina sobre essa questão? Será que, de fato, Deus tem um plano de salvação para a humanidade? Como e quando será determinado o nosso destino eterno? Então, são algumas questões que precisamos levantar para iniciarmos esta aula. Primeiro, eu gostaria de ler uma passagem que se encontra em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso a enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A Bíblia claramente, irmãos, ensina que antes mesmo da nossa morte física, nosso destino eterno já estará definido. E após a nossa morte, já não haverá como reverter essa condição. Precisamos ter atenção, pois ou passaremos a eternidade com Deus, ou passaremos a eternidade sem Deus. Assim como nos diz Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E uma vez que essa é uma realidade que todos nós iremos enfrentar, a pergunta é: o que determina nosso destino eterno? Amados, é comum pensar que pessoas boas vão para o céu e pessoas más vão para o inferno. Isso até faz algum sentido, mas como funcionaria na prática? Que bondade me levaria para o céu e que maldade me levaria para o inferno? Será que o bem que eu faço hoje anula o mal que eu fiz ontem? A resposta é não. Assim como não são as nossas ações que determinam o nosso destino eterno. Por isso, precisamos entender o porquê a morte existe. Mas se Deus é perfeitamente bom, Lucas, e fonte de toda a vida, por que a morte existe? Deus não poderia ter criado o homem para viver eternamente e não experimentar a morte? Sim, o homem foi criado desta forma. Voltamos em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem e semelhança de Deus, ou seja, um ser pessoal e essencialmente espiritual, que desfrutava de plena comunhão com Deus. Porém, também fomos dotados de intelecto, vontades e emoções. E é exatamente por possuirmos tais características
era preciso decidir permanecer em Deus. A ordem de Deus, irmãos, para que Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha como propósito mostrar ao homem que para permanecer vivo e desfrutando da bondade de Deus, era preciso obedecê-lo. Ninguém comeria de uma árvore para ter conhecimento do mal. Comer da árvore só seria tentador se o homem duvidasse de que já conhecia o bem através da comunhão com Deus. Amados, quando o homem achou que tinha a vida em si mesmo e poderia ser bom sem Deus, pecou e morreu. Primeiro, a morte espiritual e, como consequência, a morte física. Podemos ver em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No exercício de sua individualidade, o homem escolheu ser independente de Deus. E uma vez que Deus é a fonte da vida, o resultado natural foi a morte. A morte existe porque o homem se separou de Deus, irmãos. João capítulo 15, versículos 5 e 6. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Essas são as primeiras consequências da separação. A decisão de Adão, irmãos, foi uma decisão por independência, o que separou definitivamente o homem, agora mau, do Deus bom. A partir da queda, toda a descendência de Adão, que inclui nós, que inclui eu e você, nasceu separada de Deus, à semelhança de Adão. Romanos 3:23 vai nos dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nascemos maus, pecadores e carentes de redenção. E não há nada que possamos fazer para mudar essa condição. Romanos 3, versículo 10, 12, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O homem, irmãos, está morto espiritualmente. E qualquer esforço para se aproximar de Deus através da religião não resolve esse problema. Era necessário que tanto o desejo como a provisão para que essa reconciliação acontecesse partisse do próprio Deus. E partiu. Ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Um pouco mais à frente, Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amados, o que Jesus fez para nos salvar? Jesus é o Deus Filho, eterno, onisciente, onipotente, onipresente, mas se fez homem e em tudo foi semelhante a nós, com exceção do pecado, como vimos na última aula, tinha sentimentos, emoções, vontades humanas, ele ficava cansado, tinha fome, sede, estava sujeito à dor, à fraqueza, à angústia e até à morte. Contudo, irmãos, uma vez que a morte é uma punição para o pecado, e Jesus Cristo não tinha pecado, sua morte foi em nosso favor. Jesus ofereceu a sua vida como pagamento pelo nosso pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma como Adão era o representante da humanidade, quando escolheu o mal, Jesus Cristo nos representou diante de Deus, sendo perfeitamente bom.
Isso é o que vai nos dizer ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 17 e 21. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a injustiça feita sobre ele se tornou a nossa justiça. Por essa razão, é que Jesus Cristo é o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, e o único nome dado aos homens pelo qual estes podem ser salvos. 1 Timóteo 2, 5, 6, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Amados, o fato é que, como Jesus Cristo não tinha pecado, a morte não tinha poder para retê-lo. Uma vez pago o preço pelas nossas vidas, ele ressuscitou dentre os mortos, nos dando livre acesso a Deus. Isso é o que vai nos dizer Atos 13, 29 e 30. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Mas, Lucas, como então recebemos a salvação? Amados, a salvação é um presente de Deus. E recebemos o presente de Deus aceitando. Todo o caminho foi preparado por Ele. Além de prover o sacrifício, Deus também nos deu o dom da fé, essencial para que pudéssemos crer em Jesus e receber o seu perdão. Assim como nos diz Romanos, capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Podemos iniciar também com Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amados, nós temos o perdão de Deus. Nós não somos salvos pelo bem que fazemos, mas pela fé no Filho de Deus. Nada vem de nós, tudo vem dele. Efésios, capítulo 5, versículo 2, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ainda em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O seu sangue derramado na cruz mostra o alto preço que foi pago pelas nossas vidas. Por isso, para desfrutar dessa salvação, é preciso entregar o que foi comprado por Jesus. E a Bíblia nos ensina como fazer isso. É preciso confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou Cristo de dentre os mortos.
É necessário que essa confissão seja uma verdade dentro de nós. Do contrário, de nada adiantará e continuaremos separados de Deus. Amados, temos boas notícias. Nossos pecados foram perdoados. Quando recebemos Jesus Cristo, nascemos de novo e todos os nossos pecados são perdoados, do mais antigo ao mais recente, do mais simples ao mais grave. O perdão de Deus, irmãos, ainda inclui os pecados que iremos cometer, mas isso não pode nos dar a falsa ideia de que já não há problema com o pecado. Muito pelo contrário, nossos olhos foram abertos, o que torna o pecado ainda mais grave. Hebreus capítulo 10, versículo 14 e 26, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos nossos pecados. Temos que entender a gravidade do pecado. A verdade é que a partir da conversão não deixamos de pecar. Mas agora a nossa luta será contra o pecado e não podemos nos tornar seus escravos novamente. Quando o homem peca, quando o pecado acontecer, o Espírito Santo, que após a conversão passa a habitar dentro de nós, nos conduzirá ao arrependimento. E quando confessarmos o erro diante de Deus, seremos purificados. 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, temos a vida eterna. João 17:3, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ainda em João capítulo 6, versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E quando se inicia a vida eterna, Lucas, a conversão é o início da vida eterna. Nos tornamos filhos, herdeiros e amigos de Deus, protegidos pelo seu poder até o dia em que Cristo voltará para nos buscar. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Assim como também vai nos dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Irmãos, o que Deus preparou para nós na eternidade é algo que foge completamente do nosso entendimento. Podemos ver isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 23. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu.
Também em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que a nossa mente possa imaginar algo incrível e extraordinário, nada se compara à realidade que nos aguarda. Pela sua infinita graça, Deus nos deu toda a provisão necessária para a salvação. Nos livrou da condenação no inferno e nos fez a promessa de que em breve habitaremos com Ele por toda a eternidade. Isso é o que nos afirma 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. João, capítulo 11, versículo 25 e 26, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amados, essas são as boas novas. Esse é o plano de salvação. Eu gostaria de encerrar o sermão de hoje com uma última leitura que todos nós, como igreja, conhece ou já ouviu falar de algum irmão ou de alguma pessoa, que é João 3, 16, 18. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 18. Mas acredito que todos já sabem de cor. A palavra de Deus nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Para mim, não há outro texto que traz à tona o plano de salvação de Deus, o amor de Deus por meio de seu Filho Jesus, para nos salvar. Em outras palavras, irmãos, eu poderia dizer que João 3,16 diz, porque Deus amou você de tal maneira, que ele aceitou a possibilidade de ficar sem Jesus por algum tempo, mas ele não aceitou a possibilidade de ficar sem você para sempre. Amados, em Cristo, temos a certeza de que se hoje for o dia da nossa morte, hoje também é o dia em que começa a nossa verdadeira vida. Que a palavra do Senhor possa edificar a todos nós, que de alguma forma o Evangelho de Jesus chegue em todos os lares, pois esse é o desejo da Igreja de Cristo. Em nome de Jesus, amém.